A história é um espelho quebrado. Em cada estilhaço, vemos uma versão diferente do ser humano. O herói, o tirano, o sábio, o covarde e, principalmente, o insano. Governar é a arte de equilibrar o poder e o próprio ego. Mas o que acontece quando o equilíbrio desaparece? Quando um homem, cercado de bajuladores e isolado da realidade, acredita que é um deus? Quando sua palavra vale mais que a vida de uma cidade inteira? A história respondeu essa pergunta. E ela não foi gentil. Hoje, você vai conhecer os reis mais maníacos da história. Homens cujas mentes instáveis definiram o destino de milhões. Monarcas que confundiram governo com espetáculo, punição com diversão e divindade com delírio. Essa não é a história do passado. É um alerta sobre o presente. Antes de falarmos dos personagens mais extremos, precisamos entender o ambiente em que nasceram. A maioria dos reis cresceu cercada por luxo absoluto. Tudo era permitido. Nada era negado. E as consequências inexistiam. Imagine uma criança que nunca foi contrariada. Agora, imagine essa criança recebendo um exército, um tesouro estatal e milhões de vidas em suas mãos. A loucura, nesses casos, não era exceção. Era estatística. Além disso, não havia diagnóstico, não havia tratamento, não havia limites. E qualquer comportamento bizarro era rapidamente justificado como vontade divina. Esse é o solo fértil onde floresceu a insanidade monárquica. Ele não nasceu louco. Ele foi quebrado pela vida. Aos 7 anos, viu o pai ser assassinado. Aos 8, viu a mãe morrer de forma suspeita. Aos 9, irmãos foram executados como traidores. Durante sua infância, Calígula aprendeu 2 verdades brutais. Poder significa sobrevivência. Empatia significa morte. Quando se tornou imperador, aquilo que havia sido moldado na dor se transformou em governo. Calígula transformou Roma em seu teatro pessoal, e ele era o protagonista absoluto. O povo achava engraçado no início, mas era apenas o prólogo de um reinado que se transformaria em uma espiral de decadência moral e violência sem limites. Nenhum episódio representa melhor o delírio de Calígula do que sua campanha militar contra o oceano. Ele reuniu milhares de soldados, organizou formações militares, tocou tambores de guerra e marchou até a costa. Quando chegaram, Calígula ordenou: ataquem as ondas. Legionários, confusos, obedeceram. Golpearam o mar, enfiaram lanças na água, gritaram, bateram escudos. Para Calígula, o oceano havia sido derrotado e ele exigiu troféus. Os soldados, sem entender nada, encheram sacos com conchas. As conchas foram levadas a Roma em triunfo, como prêmio de uma guerra inexistente. Esse foi o dia em que o império mais poderoso da Terra se curvou diante de um surto psicótico imperial. Calígula organizava festas onde famílias eram separadas, pessoas eram obrigadas a assistir execuções, senadores eram humilhados em público e qualquer oposição era tratada como piada. Ele colocava aliados para apostar vidas humanas como se fossem fichas de um jogo. Para Calígula, a violência era entretenimento e o império era seu parque de diversões. Se Calígula transformou Roma em um circo, Nero transformou em palco. Ele não queria ser imperador. Ele queria ser aplaudido. Cantava, tocava instrumentos e obrigava todo o Senado a assistir suas performances. Quem não fingia entusiasmo, morria. Nero não governava. Ele encenava. Quando críticas surgiam, ele mandava queimar casas de opositores. E quando Roma pegou fogo de verdade, intencional ou não, ele aproveitou para construir seu palácio grandioso. A Domus Aurea, uma cidade inteira queimou. Mas, para Nero, aquilo era apenas o cenário perfeito para seu grande show. Para proteger sua imagem após o incêndio de Roma, Nero precisava de um vilão, e encontrou um: os cristãos.
ordenou perseguições sistemáticas. Mandou crucificar centenas. Alguns eram queimados vivos para servir como tochas humanas em eventos noturnos. Foi uma mistura de sadismo e propaganda. Nero compreendeu, muito antes das redes sociais, que todo tirano precisa de um inimigo para parecer herói. Ivan IV nasceu em um ambiente de violência extrema. Órfão aos 8 anos, passou a infância cercado de intrigas e assassinatos. Seu passatempo favorito era jogar cães de torres para vê-los morrer. A Rússia observava aquele menino e talvez já devesse ter percebido o que viria. Quando adulto, Ivan criou a Oprichnina, uma força paramilitar dedicada exclusivamente à sua paranoia. Homens vestidos de preto, montados em cavalos negros, com cabeças humanas penduradas como troféus. Eles tinham permissão irrestrita para torturar e matar quem quisessem, e fizeram isso por anos. Em um acesso de raiva, Ivan golpeou seu filho com o cajado. O herdeiro caiu, sangrou e morreu nos braços do pai. A pintura famosa, Ivan segurando o filho morto, não mostra apenas dor, mostra arrependimento tardio. A Rússia ficou sem herdeiro preparado. O país entrou em crise. E o legado de Ivan não foi de grandeza, mas de trauma nacional. Carlos VI, da França, sofria de surtos que a medicina da época não conseguia explicar. Certa vez, acreditou que todo seu corpo era feito de vidro. Parou de se mover para não trincar e ordenou que roupas reforçadas fossem feitas para protegê-lo de quebrar. O governo francês ficou paralisado por anos. Diplomatas tinham que agir sem rei. Conflitos internos se intensificaram e o país mergulhou na instabilidade que alimentou a Guerra dos 100 Anos. Shaka transformou o povo Zulu em uma máquina militar. Mas, quando sua mãe morreu, ele quebrou. Entrou em um luto psicótico. Proibiu qualquer pessoa de plantar, qualquer pessoa de engravidar, qualquer pessoa de demonstrar felicidade. Quem não obedecia era executado. Um rei devastado emocionalmente devastou um reino inteiro. Nenhum monarca matou tantas pessoas quanto Leopoldo II da Bélgica. Ele transformou o Congo em sua propriedade privada. Criou um sistema de exploração brutal do látex. Milhões morreram de fome, de doenças, de execuções, de mutilações. Era sadismo industrializado. Relatórios falam de crianças com mãos cortadas, aldeias queimadas, famílias inteiras escravizadas. Leopoldo nunca pisou no Congo, mas seu delírio de riqueza destruiu uma região inteira. Filho de Ciro, o Grande, Cambisés enlouqueceu após uma série de campanhas militares. Ele matou acidentalmente seu irmão, promoveu execuções em massa, destruiu templos sagrados, proibiu cultos rivais. Sua obsessão era impor uma ordem absoluta, mesmo que tivesse que destruir metade do império para isso. Henrique VIII não era insano no sentido clínico, era insano no sentido emocional. Tinha surtos de paranoia, oscilava entre euforia e depressão e usava a monarquia para satisfazer desejos pessoais. Para se casar novamente, rompeu com a Igreja Católica, criou sua própria igreja e mandou executar ministros, opositores e até esposas. O trono da Inglaterra virou tribunal da morte. O sultão Ibrahim do Império Otomano tinha surtos de violência incontrolável. Certa vez, ordenou a execução de todas as 280 mulheres de seu harém por suspeitar que o traíam, sem prova alguma. Sua instabilidade levou o império a uma crise diplomática sem precedentes. Um governo inteiro à mercê de um humor instável. Paul Prio vivia aterrorizado pela ideia de ser assassinado. Dormia em quartos diferentes todas as noites. Mudava rotas aleatoriamente. Revogava leis semanalmente. Criou regras estéticas para o exército que beiravam o ridículo. E punia soldados por detalhes absurdos. Suas paranoias se tornaram insuportáveis até para seus aliados. No fim,
Ele foi morto exatamente como temia. Primeiro imperador da China, Qin Shi Huang tinha um medo doentio: morrer. Procurou elixires, magos, alquimistas. Tomou pílulas de imortalidade recheadas de mercúrio, o que, ironicamente, apressou sua morte. Paranoico, mandou queimar livros e prender intelectuais. Queria controlar não apenas o presente, mas a própria história. Filipe V da Espanha sofria de depressão profunda e surtos. Chegou a passar dias sem aceitar roupas, governando nu, e acreditava que não era mais rei, apenas um fantasma. O governo ficou congelado. Diplomacia, economia e estratégia militar entraram em colapso. A Espanha perdeu prestígio internacional. A pergunta final não é: por que eles eram loucos? A pergunta é: por que permitimos que lunáticos tenham poder? Esses reis não foram monstros sobrenaturais. Foram humanos, com autoridade total e sem limites. E essa combinação, ego, medo e poder absoluto, continua existindo. Hoje, coroas mudaram de forma, mas o perigo permanece. A história nos mostra uma verdade desconfortável. Não precisamos de reinos para ver tirania. Basta dar poder a quem nunca aprendeu a lidar com ele. Os reis mais maníacos da história se foram, mas seu padrão continua vivo.